Meus amados, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Vanderlei Moreira, que tem o prazer de apresentar o programa Em Defesa da Fé. E hoje eu quero estar aqui fazendo uma refutação de um áudio que eu estive ouvindo há alguns instantes, que é, vamos dizer assim, o cúmulo da heresia. E como apologista eu não poderia deixar isso passar sem uma refutação. Eu estava ouvindo um áudio de um bispo, Robert Lambert, que é o presidente nacional das igrejas apostólicas, ou seja, das igrejas sabelianistas, e ele oferecendo 20 mil reais, né, para quem mostrasse para ele o batismo em nome de Jesus. Então eu quero dar uma resposta para ele aqui, hermenêutica, aquilo que a Bíblia ensina, e vamos anunciar essas verdades, irmãos. Porque esta velha heresia está tomando espaço no nosso meio e nós devemos combatê-la acirradamente. Então ele, tentando desacreditar de uma verdade bíblica, né? Ele aponta Mateus 28,19 e depois, na verdade, ele acaba negando, dizendo que se Pedro estava lá fazendo isso, e Mateus, que escreveu o seu evangelho, que traz o seu nome, por que Mateus não corrigiu Pedro? Primeiro que eu já vejo uma incoerência muito grande da parte de Robert Lambert de dizer isso. Primeiro que a Bíblia ela se completa. E a Bíblia explica a Bíblia. Então não pode haver contradição. Então vamos ler aqui esse versículo, Mateus 28,19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem que o próprio diz, Robert Lambert diz que foi a ordem e a fórmula. Então vemos aqui uma ordem de Jesus. E também a fórmula batismal. Então esse sabelianismo, ou modalismo, que nós mais usamos unicistas, eles não aceitam o batismo da forma que Jesus ordenou. E eles então, eles fazem um apelo para 4 referências bíblicas que está no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que me chama a atenção é que eles fazem uma interpretação fora da hermenêutica. Esses sabelianistas, unicistas, apelam para 4 passagens no livro de Atos dos Apóstolos que fazem menção do batismo em nome de Jesus. Primeiro, Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48 e 19,5. Vamos analisar esses versículos. Você pode abrir sua Bíblia e ler aí Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48 e Atos 19,5. A inconsistência dessa doutrina unicista é que essas passagens bíblicas não estão nos dando fórmula batismal. A prova disso é que em Atos 2,38 está escrito assim: em nome de Jesus Cristo. Em Atos 8,16, observe, em nome do Senhor Jesus. E em Atos 10,48, em nome de Jesus Cristo. E em Atos 19,5, em nome do Senhor Jesus. As versões que seguiram o texto grego de Erasmo, texto Receptus, trazem Atos 10,48 em nome do Senhor, como a nossa Bíblia, tradução, né, Almeida Corrigida. Dessas 4 passagens, 3 são diferentes, ou 2 dependendo da versão. Se elas revelassem a forma batismal, seriam iguais, pois a forma é padronizada. Isso mostra que não se trata de forma batismal,
mas mostra que essas pessoas eram batizadas na autoridade do nome de Jesus, aplicando a forma de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuja qual hoje as igrejas evangélicas verdadeiras defensoras da verdade, elas praticam esse batismo, que muitas das vezes esse sabelianista tenta dizer assim, é igual ao batismo católico. Eu quero dizer algo para você aqui, seu Robert Lambert. Nesta questão, os católicos estão melhor do que vocês. Embora o batismo católico é uma heresia, pela forma que é praticada, batiza até criança, e por aspersão, mas nesse ponto eles estão acertando mais do que vocês, unicistas. Então eu já quero deixar isso aqui bem claro, porque muitas das vezes, irmão, os argumentos que eles usam é que as igrejas evangélicas são iguais à igreja católica. Ora, nada mais idiota do que um argumento desse, nada mais imbecil, porque tem muita coisa na igreja católica que também tem no unicismo, que se concorda em muitas coisas, né? Então, por exemplo, assim, em muitas coisas se concordam, mas isso não tem nada a ver, significar que é tudo católico. Ora, isso é um argumento muito imbecil, mas vamos lá. Outro argumento que eles usam para tentar negar Mateus 28:19, que é um argumento fracassado. Eles dizem assim, que não pode, que não é fórmula, porque Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. Eles argumentam que esses não são nome, mas o dicionário diz que a palavra nome é qualquer palavra ou título pela qual qualquer pessoa ou coisa é conhecida. Não são simplesmente qualquer pai, qualquer filho ou qualquer Espírito Santo, mas é o Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai e o Espírito Santo, né? Que nós falamos constituindo as pessoas da Trindade, ou seres. Então qualquer leitor que conhece Bíblia sabe disso. Agora, eles porque eles falam assim, mas Pai não é nome, Filho não é nome, e muito menos Espírito Santo é nome. Ora, essa questão de nome é irrelevante quando você tem na Sagrada Bíblia inúmeras passagens citando Pai, Filho e Espírito Santo. E cabe vocês, unicistas, sabelianistas, explicarem então por que Jesus falou em Pai e por que o mesmo Jesus diz, não vos deixarei órfão, deixarei o Espírito. E por fim, porque Paulo citou muitas das vezes a expressão Pai, Filho e Espírito Santo. Pense nisso. E outra coisa, então veja que esse batismo em nome de Jesus é uma interpretação fora da hermenêutica. Eles forçam o texto, né, e cometem as suas heresias e tentam falar que está certo. Mas isso é um desvio doutrinário. Mas eu quero dar uma prova histórica para eles, né, porque para mim só a Bíblia basta. Mas para completar o que eu estou dizendo, eu quero dar uma prova histórica para eles. O didaquê, né, palavra grega que significa ensino, também chamado de Ensino dos 12 Apóstolos, um documento encontrado em Constantinopla em 1785 e datado de 150 depois de Cristo, que juntamente com todos os pais da igreja falam do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu reconheço que a Bíblia é a palavra final. A patrística pode às vezes servir como jurisprudência, longe de fundamentar nossa doutrina em outra fonte que não seja a palavra de Deus. Essas citações servem para mostrar que a Bíblia é confirmada pela história da igreja. Então, irmãos, a Bíblia basta para nós. Regra de fé infalível. Mas a própria história confirma isso. Mas esses hereges que distorcem a verdade, irmãos, eles negam essas verdades bíblicas que eu estou falando. Então eu estou aqui refutando o senhor Robert Lambert e digo para você, Robert Lambert, né? Se você não fazer heresia, meu caro, os teus 20 mil reais já foi. Agora você só vai segurar ele na tua mão, você não aceitando essa verdade que eu estou anunciando para você e para todo sabelianista. Porque se você fosse aceitar essa verdade, você já iria depositar o dinheiro na conta. 20 mil reais seria perdido.
mas agora você vai segurar esses 20 mil reais na sua mão por causa da sua heresia. Tá entendendo? Meus amados, Deus abençoe. Leia as referências que citei, ouça esse argumento e refute essa doutrina sabelianista. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique sempre ligado que nós vamos estar postando alguns vídeos refutando essas seitas que têm se alastrado Brasil e mundo afora. E nós devemos estar falando. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.